né? O João Pedro vai apresentar para vocês aí em 25 minutos a sua palestra, e eu espero, João Pedro, do fundo do coração, que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades que você terá conosco, tá? Então, é com você a palavra agora. Boa noite, gente. Muito obrigado, tia Vânia. Consigo sentir o amor da palavra da senhora daqui. Muito obrigado mesmo. Vou começar a compartilhar a tela. Todo mundo consegue ver? Obrigado. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a eletricidade e o fogo como elemento do corpo humano. Agora que a gente vem estudando os elementos da natureza, como eles agem sobre nós, sobre o plano espiritual, como é que eles interferem na nossa vida. Eu acho que então vale uma atenção maior sobre como essas relações com o corpo humano. Vamos começar falando, fazendo um embasamento com o Livro dos Espíritos, porque é importante a gente saber de onde que vem a ideia de como é que eles se relacionam conosco, né? Então, na questão 27 do Livro dos Espíritos, bem lá no comecinho, vem a questão: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Uma das pessoas que comentaram essa questão foi Miramês, e ele fala: há duas forças distintas, com substâncias do mesmo princípio, e o comando central com personalidade independente, com comando único de todas as coisas, matéria e espírito, e Deus. Todavia, entre uns e outros, necessários se faz a existência de fluidos imponderáveis, cada vez mais puros, de conformidade com a pureza de forma ou inteligência. O homem inteligente, desde o fim do século, está compreendendo a existência do fluido sutil na natureza, apresentando muitas escalas vibratórias, sentindo a comunicação deste fluido em todas as direções da vida. Ele é comandado pelo espírito, mas com alta ressonância da matéria. O que a gente consegue entender dessa primeira parte é que a matéria e o espírito são frutos do mesmo princípio, que é um fluido que ambos têm, o que a gente chama de fluido cósmico universal. E aí vem a segunda parte da questão. Esse será o que designamos pelo nome de eletricidade? A resposta: dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Então, o que a gente consegue entender melhor dessa parte? É que o fluido cósmico universal é o princípio, de onde toda a matéria que a gente conhece se origina. De todos os fenômenos, eletricidade, magnetismo, e em decorrência o pensamento que a gente vai estudar, o fogo, a terra, a água, todos se originam desse fluido que é o fluido cósmico. Bom, agora a gente vai ver o caminho que se faz entre o fluido cósmico e a matéria que a gente conhece. Alguns conseguiram estudar, quando menores, que toda a matéria é composta por átomos, e que esses átomos são compostos por partes ainda menores, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Então nós vemos que o fluido cósmico, a partir dele, surgem os prótons, surgem os nêutrons, surgem os elétrons, e esses corpúsculos, essas partículas vão se juntando e vão dar forma à matéria que a gente conhece. Aqui no slide a gente consegue perceber, como o Bruno já havia comentado antes nas explicações dele sobre o elemento água e o elemento terra, que os elétrons giram em torno dos núcleos que contêm os prótons e os nêutrons, e esses átomos se juntam para formar as moléculas e formam o que a gente conhece como a matéria, ou a água, ou a terra. Aqui, vamos dar um enfoque maior no elétron, porque é ele que faz a junção entre os átomos, é ele que junta a matéria como a gente conhece. Esses elétrons são os responsáveis por tudo que a gente conhece e vê hoje. Por exemplo, na água,
Quando os átomos de hidrogênio, como o Bruno havia explicado, chegam perto dos átomos de oxigênio, são esses elétrons que fazem a conexão entre eles. Há uma dança linda entre os elétrons que ficam ora com oxigênio, ora com hidrogênio, e assim a gente forma a molécula de água que a gente vê que está presente na nossa criação desde o princípio do universo. Assim também a gente conhece a Terra. O elemento Terra, ele é formado por essa ligação forte entre os elétrons. Aqui a gente tem, por exemplo, o cristal de quartzo, que é um dos maiores componentes que a gente tem hoje na Terra. Quando os átomos de oxigênio e de silício, eles chegam muito perto um do outro, esses elétrons dançam também. E é essa dança que faz a criação dos elementos. Só que hoje a gente vai dar um foco maior no elemento fogo. Como que a gente cria o elemento fogo? O que é o elemento fogo? Eu preciso que vocês pensem, imaginem, como o Ascan pediu. Vamos refletir um pouco nisso que a gente está estudando. Quando os elementos estão lá ligados, os elétrons estão dançando, eu quero que vocês pensem o que acontece quando damos energia para esses elétrons. Como se a gente empurrasse a pedra de um precipício, como se a gente passasse uma eletricidade por um elemento. Essa dança dos elétrons, ela é quebrada. O que a gente chama de quebrar uma ligação química, elas se rompem. Isso que estava junto formando um elemento, se quebra, se rompe e torna-se outros elementos. E esse rompimento nós chamamos de combustão. Quando há esse rompimento de moléculas, de elementos químicos, isso se chama combustão. Sempre resultando em gás carbônico, água e calor. Então, o elemento fogo é justamente o rompimento dessa dança dos elétrons, é o afastar um elétron do outro muito rapidamente. Então, quando eles se afastam, a gente vê as labaredas do fogo. Quanto mais rápido, mais forte é o fogo, sempre resultando em gás carbônico, água e calor. Só que aí a gente se pergunta, como o fogo se relaciona com o corpo humano? Qual que é a relação desse negócio que a gente vê e pensa que ele destrói ou transforma de uma forma muito brusca? Como é que ele se relaciona com a vida? Como é que os dois podem coexistir? Quando nós respiramos, a gente tem uma reação que se chama ciclo de Krebs. Isso é o que a gente estuda na química. Não vou me prolongar nessa questão, mas é para vocês saberem de onde vem, de que existe um estudo sistemático de como isso acontece. No corpo humano, os elementos químicos que a gente ingere enquanto se alimentam, eles são quebrados no momento que a gente respira. O oxigênio do ar da atmosfera, que a gente ainda vai estudar, entra em contato com esses elementos e há essa quebra nas ligações químicas dos nossos alimentos. Essas ligações, elas quebram de uma forma mais lenta, não tão abrupta quanto a chama do fogo que a gente conhece. Mas nessa quebra, a gente tem a liberação de gás carbônico, água e calor. Esse calor é o calor que a gente sente quando encosta em outra pessoa. Esse gás carbônico é o que a gente expira. Essa água é o que a gente expira, o que a gente soa. Entendem? Então, o fogo está relacionado com o corpo humano de uma forma mais lenta, mais gradativa, mas ele está presente, formando os mesmos elementos do que de uma forma violenta que a gente conhece, pegando fogo numa madeira ou no gás de cozinha. Então é essa relação entre o fogo e o corpo humano. Só que agora a gente vai pensar em outra parte desse elétron. E a gente está discutindo como o elétron influencia essas duas formas, o fogo. Vamos falar da eletricidade agora. O que é eletricidade? No fogo a gente tem que as ligações químicas, elas se quebram. Elas liberam energia quando se quebram e produzem o fogo. Na eletricidade é um pouco diferente. Eu quero que vocês imaginem que as ligações químicas estão paradinhas
e os elétrons andam sobre ela. É como se fosse um surf. Você está lá no mar e você andando em cima da onda. Isso é eletricidade. É o movimento dos elétrons pelas ligações químicas. É isso que alimenta a nossa casa, é isso que alimenta a nossa tecnologia, e é isso que está presente dentro do nosso corpo. Só que eu quero que vocês pensem no seguinte, em uma das propriedades da eletricidade. Quando os elétrons se movimentam pelas ligações químicas, acontece o que a gente chama de campo magnético. Esse campo acontece quando há um movimento, como vocês podem ver na figura, dos elétrons. E esse azul é o campo. Quando esse campo surge, ele imediatamente ocupa todo o espaço do universo. Você pode estar aqui na Terra, produzindo eletricidade, e esse campo atinge Júpiter, atinge outras galáxias, Andrômeda, embora numa intensidade menor, você sente ele menor, mas ele está em todo o universo, em todos os lados. Eu acho que para tentar explicar melhor essa questão do campo, a gente vai fazer uma analogia com o cheiro. Pensa que você foi convidado para jantar pelos elétrons. Eles estão lá se movimentando na cozinha, preparando o seu jantar. E antes mesmo de você sair da sua casa, você consegue sentir o cheiro da comida que os elétrons estão fazendo. Esse cheiro que você consegue sentir a uma distância tremenda de onde os elétrons estão, é o que a gente chama de campo. É a região de influência que tudo circunda, que tudo permeia. Então vamos pensar um pouco. Existe o fluido universal, o fluido universal se condensa nos elétrons, os elétrons se movimentam e produzem o campo. Só que isso é tudo a mesma, permeia todo o universo. Só que a gente já estudou que o fluido universal permeia todo o universo, que agora se transformou em elétrons, que se transformou em campo, que permeia todo o universo. Então tem esse ciclo de tudo que vai e volta, de tudo que está lá em cima, está aqui embaixo também. Eu convido vocês agora a pensar nesses elétrons no corpo humano. Como que isso funciona no corpo humano? Essa corrente elétrica, esse campo. A todo momento, nosso cérebro gera impulsos nervosos, e esses impulsos são como correntes elétricas. São os elétrons correndo através dos nossos neurônios. E como a gente acabou de ver, quando os elétrons se movimentam, eles geram esse campo magnético que permeia todo o universo. Então, quando a gente pensa, a gente gera esses campos que permeiam todo o universo. E esses campos são instantâneos, como se não houvesse tempo para eles percorrerem uma distância. Quando a gente pensa, a gente produz esses campos, e esses campos são o que a gente chama de aura. Esses campos são responsáveis pelo que a gente chama de atração e repulsão das ideias, dos pensamentos, dos sentimentos que a gente tem. Olha o tanto que isso é interessante. Uma vez que o fluido cósmico se condensou, a gente teve os elétrons. Uma vez que os elétrons se movimentaram, a gente tem os campos. E esses campos aparecem conforme a gente pensa, conforme a gente age. E eles representam a nossa energia, a nossa aura, como é que os nossos chakras se comportam. E eles interferem em outras pessoas que estão imersas nesse campo. Quando você se aproxima de uma pessoa que não bate com o seu santo, como a gente diz, ou quando você se aproxima de uma pessoa que você sente aquele amor instantâneo. Só que aí você se pergunta, João Pedro, de onde você está tirando isso tudo, né? Porque a gente saiu de uma questão do livro dos espíritos, passou por todo o fluido, por todo o elétron, de como é que ele transforma de fogo em eletricidade. Então, a gente vai ver aqui mais algumas questões do livro dos espíritos, que são, acho que, importantes para a gente entender essa questão do pensamento enquanto matéria, enquanto transformação de uma mesma coisa, de um mesmo fluido universal. Na questão 89, a gente pergunta para os espíritos: os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas o fazem com a rapidez do pensamento. Como eu havia dito para vocês, como o pensamento é esse campo que permeia todo o universo e de uma forma muito instantânea,
Essa é a velocidade do pensamento. É a velocidade que o campo demora para percorrer todo o fluido cósmico. Entendem as relações? Na questão 92, tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, o espírito pode se dividir-se ou existir em pontos ao mesmo tempo? A resposta: não pode haver divisão de um espírito, mas cada um em um centro que irradia para diversos lados. Isso é o que faz parecer estar em um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vez o Sol é um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios. Contudo, não se divide. É o mesmo que acontece conosco. Quando nós pensamos, os elétrons se movimentam e geram esse campo que permeia todo o espaço. Essa é a ideia de que o espírito pode estar em um mesmo lugar, em vários lugares ao mesmo tempo. O seu pensamento está em vários lugares ao mesmo tempo. E uma vez que o pensamento é matéria, ele consegue se condensar. Ele consegue se manifestar em outros lugares. Porque, como eu falei, o campo magnético ele está instantaneamente em todos os lugares do cosmos. A questão 282. Como se comunicam entre si os espíritos? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação e é o veículo de transmissão de seus pensamentos, como para vós o ar é do som. É uma espécie de telégrafo universal que se liga para todos os mundos e permite que o espírito se correspondam de um mundo a outro. Mais uma vez, os campos magnéticos são criados durante nosso pensamento e ele irradia por todo o universo, uma vez que é uma manifestação do campo do fluido cósmico. E isso atinge os outros espíritos, porque a matéria é uma criação da matéria mais sutil que a gente conhece. Bom, essa foi a condensação do Livro dos Espíritos, mas, por exemplo, o que o André Luiz tem a dizer sobre isso nas obras dele? No livro Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4, Matéria Mental, o pensamento do Criador. Vamos ler junto. Identificando o fluido elementar, o fluido cósmico universal, ou hálito divino, por base de mantenedora de todas as associações da forma nos domínios inumeráveis do cosmos, do qual conhecemos o elétron como sendo um dos corpúsculos base nas organizações e oscilações da matéria, interpretaremos o universo como um todo de forças dinâmicas, expressando o pensamento do Criador. Aí, mais uma vez, o elétron como a condensação do fluido cósmico e como representante do pensamento do Criador. E nós, como co-criadores, também possuímos esse pensamento, essa manifestação do fluido cósmico. E superpondo-se-lhe a grandeza indevassável, encontraremos a matéria mental, mais uma vez, que nos é própria, em agitação constante, plasmando as criações temporárias adstritas à nossa necessidade de progresso. De novo, gente, o pensamento é matéria. E é assim que ela se consolida como matéria, em nós como seres humanos. No próximo parágrafo, no macrocosmos e no microcosmos, tatearemos as manifestações da eterna sabedoria que mobiliza agentes incontestáveis para a estruturação de sistemas e formas. Em variedade infinita de graus e fases, e entre o infinitamente pequeno e o infinitamente grande, surge a inteligência humana, dotada igualmente da faculdade de mentalizar e co-criar, empalmando para isso os recursos intrínsecos à vida ambiente. No macrocosmos, no em cima, e no microcosmos, no embaixo, a gente consegue co-criar, a gente consegue materializar usando os elétrons, que é os recursos intrínsecos à vida ambiente,
para manifestar nossas ideias, para nos manifestarmos. No mesmo capítulo, só que no próximo item, ele diz: do princípio elementar, fluindo incessantemente no campo cósmico, mais uma vez o fluido universal se transformando em campos magnéticos, de modo imperfeito, as energias profundas que produzem eletricidade e magnetismo, sem conseguir enquadrá-las em exatas definições terrestres, e da matéria mental dos seres criados, estudamos o pensamento ou fluxo energético do campo espiritual de cada um deles, a se graduarem nos mais diversos tipos de onda, desde os raios super-ultra curtos, em que se exprimem as legiões angélicas, através dos processos ainda inacessíveis às nossas observações, passando pelas oscilações curtas, médias e longas, em que se exterioriza a mente humana, até as ondas fragmentadas dos animais, cuja vida psíquica ainda em germe somente arroja em si determinados pensamentos ou raios descontínuos. Aqui a gente já trata de como cada uma dos graus evolutivos manifesta esse campo, se manifesta essa matéria enquanto pensamento. Os anjos conseguem manipular elas muito bem, de uma forma que a gente ainda nem consegue acessar. Nós possuímos uma manifestação mediana, conseguimos criar, como já estudamos, as dores que a gente sente, que a gente escolhe sentir em determinados momentos, até mesmo a beleza da gratidão ao próximo, de momentos de descontração, de momentos ótimos para alguns. E até mesmo os animais que a gente já estudou anteriormente, eles produzem esse campo, eles produzem, mesmo que de forma fragmentada, eles produzem essa matéria que é o pensamento. Então, vamos concluir por aqui que nosso corpo está em consonância com mais um dos elementos. Vimos como a água atua no nosso corpo, como nós nascemos da água, vemos como nós evoluímos da terra, de cristais passamos para vírus, que agora passamos para animais, que passamos para seres humanos. E agora a gente vê o fogo. Esse fogo que é o elemento que produz o necessário para a nossa alimentação, que na respiração produz a energia que a gente precisa para estar vivo. E esse ímpeto do fogo que é o nosso pensamento, que é a eletricidade que a gente produz, que é a matéria que a gente consolida enquanto pensamento. No ato de pensar, seu ímpeto se torna matéria. E na matéria do pensamento, vemos que tudo está em cima e está embaixo. Tudo isso, desde o fluido mais básico, que é o fluido cósmico universal, se transformando nas matérias elementares, elétrons, se transformando em sistemas mais complexos, que são os campos, até virar um tipo extraordinário de matéria, que é a manifestação de algo simples. Então, tudo que está embaixo está em cima. Bom, eu acho que é isso que eu tenho para trazer hoje para vocês. Espero que todos tenham entendido. Se não, eu me coloco à disposição para perguntas e mais tarde. Bom, é isso. João, eu estou muito orgulhosa de você. Obrigado. Que lindo esse estudo. Eu aprendi tanta coisa, João. Você sabe que eu não tinha ainda conseguido entender o fluido cósmico, como que ele chegava, como que ele agia, como que ele se transformava na gente, assim. Aí, nunca mais eu vou esquecer. Ó, o fluido cósmico transforma em alguns elementos, elétron, próton, esses se unem, formam um átomo, o átomo se agrupa, forma uma molécula, a molécula se agrupa, forma a matéria. Ou seja, a matéria é o quê? Energia, não é? Isso Se eu exatamente. Entender. Outra coisa que eu achei fantástico, que eu entendi direitinho. Primeiro que eu achei poético a descrição do fogo. O que é o fogo? O fogo é o rompimento da dança dos elétrons. Nunca mais vou esquecer isso. Olha que coisa linda. O que é o fogo? É quando
essa combustão acontece é quando os elementos se rompem. Isso, exatamente. Então, como que eu tenho fogo no meu organismo? Eu como o alimento, na hora que o suco biliátrico, que todos aqueles sucos gástricos vão quebrar ali o que está agindo é o fogo, porque está quebrando esses elementos. Outra coisa que o Bruninho tinha falado, e eu não entendia, como que o fogo pode se transformar em água, né, Bruno? Como que o fogo pode se transformar em água? Então, é nesse momento, quando há essa quebra das moléculas, né? Então, ele, naquele momento, ele se doa, se transforma. Eu acho, é por isso que está tudo conectado, né? E que coisa linda que você explicou. Eu e você já discutimos tanto isso, eu não conseguia entender do magnetismo, né? Então tá ali os elétrons que formam o fluido universal, né? Ali na corrente dos meus pensamentos, aquelas conexões elétricas, né? Então é a passagem dos elétrons e forma o campo magnético, esse campo que pode ser positivo ou negativo, dependendo das minhas ideias. E olha que coisa linda, quando o Espiritismo fala assim, que o perispírito pode se ampliar e o seu pensamento pode ir na Europa, pode... É isso, é o campo magnético que está se dilatando. E aí, mais importante, que tipo de pensamento nós estamos tendo? Aí, o que a gente faz? Aquele pensamento que a gente sempre lê por aí. Se você pudesse comer suas palavras, você estaria comendo veneno ou o quê? Né? E se você pudesse, até a Vitória colocou uma reflexão essa semana, que ela disse o seguinte: se amanhã você tivesse em mão só o que você pensa hoje, ou o que você agradece hoje, o que você teria? É para a gente pensar que o nosso pensamento é co-criador, né? Ele está criando, ele é dinâmico e ele está integrado com o universo. Integrado. João, eu estou muito orgulhosa de você. Muito orgulhosa de você. Porque você é minha cria. Eu divido com a Neire essa maternidade, esse amor de mãe, de tia, de tudo. A gente briga, a gente se abraça, a gente se ama, a gente fica de mal, eu e você, né? Mas a gente tá aí, a gente tem esse amor grande. Eu estou muito orgulhosa. Obrigado pela sua estreia. Eu acho que agora nunca mais a gente te deixa em paz. Eu tenho certeza que todos gostaram. Eu tenho certeza, eu não estou falando por todos, eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que da mesma maneira como eu entendi, você foi muito claro, ficou muito claro para mim a presença do fogo no nosso organismo, o espírito, né? Que a gente fala que o fogo o espírito é o fogo, né? Ficou muito claro isso para mim. Aprendi muito com você nessa noite. Né? Aprendi muito. Muito obrigada. Que Deus te João, abençoe. parabéns. Você é um grande professor mesmo, como é o seu destino. E eu tenho uma questão, João, uma questão não, é até um comentário para a gente pensar. Eu li uma vez, mas eu não sei onde eu li, ou nem se tem referência, ou nada do tipo, sobre que a velocidade do nosso pensamento é a única coisa que, de alguma forma, se aproxima da velocidade da luz, né? E aí a gente tem realmente uma visão disso, trazendo tudo que você falou, né, de toda essa produção da eletricidade no nosso corpo, né, e é muito rápido tudo isso, a gente nem pensa para levantar a mão, ela já levanta e é como a velocidade da luz, um espaço todo, acho incrível. Ô, Bruno, aí a gente pode. É uma questão para filosofar, já que nós estamos estudando filosofia também, né? Porque quando o homem. Porque eu acho assim, por mais que o homem tenha tecnologia, a velocidade da luz que o homem conseguiu mesurar, eu acho que ainda é uma coisa aproximada, eu penso. Então, veja bem, a velocidade da luz ela está delimitada, mas a velocidade do pensamento não está. Não é verdade? A velocidade do pensamento não está. Por quê? Porque ele está diretamente ligado ao fluido cósmico universal. Então,
prestem atenção. Você pensou uma coisa, você materializou. A gente tem, eu e o Euler, a gente está trabalhando muito essa questão das palavras. A gente fica assim, olha o que está decretando, olha o que está decretando. Porque a palavra, ela é a expressão material do pensamento. Uma vez proferida a palavra, né, uma vez materializada, ela está decretada. Então, quando você fala assim, eu sou infeliz, a minha vida está péssima, eu não melhoro nunca, o que você está fazendo? Você está criando todo um campo magnético em torno de você que vai se ampliar no universo e vai informar isso para todo o universo. Então, outros campos magnéticos idênticos a esse vão interagir com você. Vai fortalecer esse pensamento seu. Mas e se a gente pensar na luz? Quando eu falo pensar na luz, e se a gente pensar o bem? E se a gente pensar só coisas boas? O que é que nós vamos conectar conosco? Né? Então, é maravilhoso. Muito obrigado mais uma vez, João. Obrigado a vocês por terem me escutado. Uma coisa que eu ainda não consegui trazer para essa apresentação, mas seria muito importante falar depois, é a relação entre esses campos magnéticos e elétricos com a luz, porque a luz é uma junção dos dois, e a gente estuda muito que o espírito é iluminado, que ele transforma essa luz dele. Então, vai ser importante a gente entender como é que essa luz é criada, como é que essa luz se manifesta, Vamos que é marcar.